Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No final deste dia, damos graças ao Senhor pelo que aconteceu, pela presença destes símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, por esta cruz e pelo ícone Nossa Senhora Salus Populi Romani, protetora do povo romano, também nossa, dos jovens. Temos muito a agradecer ao Senhor neste dia. Esta cruz e este ícone Nossa Senhora são como uma sementeira. Jesus vai semeando no nosso coração e no coração da juventude estas sementes do amor divino. Só Deus sabe quando é a colheita. Só nos cabe semear. Neste dia, queremos também lembrar na nossa Eucaristia os nossos irmãos Maria do Céu Oliveira Vasconcelos, seu cunhado Henrique, sua sobrinha Maria Helena, João Manuel Cunha da Silva, Ana Maria Pessoa Calado e Estevão Tomé Calado. Preparamos o nosso coração para este encontro com o Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Vamos recitar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, colhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia quiseste que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o género humano, concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas, e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. Escuta, meu povo, a minha instrução. Presta ouvidos às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio. Vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Não esqueçais as obras do Senhor. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam. Tornaram a voltar-se para Ele e recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Não esqueçais as obras do Senhor. Eles, porém, enganavam-no com a boca e mentiam-lhe com a língua. O seu coração não era sincero, nem eram fiéis à sua aliança. Não esqueçais as palavras do Senhor. Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado e não o exterminava. Muitas vezes reprimia a sua cólera e não executava toda a sua ira. Não esqueçais as obras do Senhor. Leitura da Epístola segundo o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Parecendo como homem, humilhou-se, ainda mais, obedecendo até à morte, e à morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhassem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclamasse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Escolhi estas leituras de hoje, que não são propriamente as do dia litúrgico, mas da festa da exaltação da Santa Cruz, por causa da cruz que nós recebemos das jornadas. Estas leituras ajudam-nos a aprofundar esta realidade da cruz. Nós escutámos na primeira leitura que quando o povo andava pelo deserto, para a terra prometida, a certa altura foi mordido por muitas serpentes. Era um povo que reclamava contra Moisés e contra Deus porque estavam a passar grandes dificuldades no deserto. Então foram mordidos por serpentes. Então chegaram junto de Moisés para ver se conseguia mudar a situação. E Moisés disse, então vamos colocar uma serpente de bronze sobre um poste e quem olhar para ela ficará curado. O povo no deserto, em peregrinação. Nós hoje já não estamos nessa situação. Mas estamos na situação de ainda sermos picados pelas víboras. Mas esta víbora, esta serpente, já não é aquela do deserto, é o pecado. E nós muitas vezes somos atingidos pelo pecado na nossa vida, que leva à morte e leva à morte da alma. Mas como o Senhor é nosso amigo, não nos quis deixar sem remédio, então Ele ofereceu a sua vida por nós como antídoto contra a morte do pecado. E esse remédio que Ele ofereceu foi a sua própria vida na cruz, onde derrama o seu sangue. Essa oferta faz-nos reviver, como se aquele sangue derramado fosse o antídoto do pecado para a nossa história e para a nossa vida. Assim nós amamos a cruz de Cristo, no sentido que ela é salvação para nós. Nós vimos aqui no Evangelho, para que todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. Este é o que Deus quer. Que olhamos para a sua cruz, saibamos que Ele ofereceu a vida por nós e, crendo, mudemos a nossa vida, convertemos a nossa vida para Deus, para sermos santos e termos esta vida eterna. A cruz, para nós é algo familiar, mas às vezes não aprofundamos tanto como devíamos.
Nós, quando rezamos, fazemos o sinal da cruz, se calhar quando nos levantamos, quando nos deitamos, mas às vezes assim um pecado é todos os dias e esquecemos às vezes este amor que o Senhor nos tem. Então, esta cruz com 3,80 m vem nos lembrar isso, que a cruz não é um símbolo qualquer, é muito mais que isso. Esta cruz foi oferecida aos jovens em 1984 pelo Papa na altura, lembram-se, o Papa João Paulo II. Então, disse ele aos jovens nesta ocasião: queridos jovens, ao encerrar o Ano Santo, confio-vos o sinal deste ano jubilar, que era o Ano Santo da Redenção. A cruz de Cristo. Levai-o ao redor do mundo como sinal do amor do Senhor Jesus pela humanidade. E anunciei a todos que somente em Cristo, morto e ressuscitado, há salvação e redenção. Isto está escrito ali, naquela placa, em 6 línguas, para não esquecermos. Esta cruz foi confiada à juventude para levar pelo mundo. Que bonito. Hoje levámos aqui pela paróquia de Samora Correia. Ontem esteve em Benavente. Levar por todos os lugares. Esta cruz já esteve em tantos lugares, já passou por tantas mãos, tanta gente tocou, tanta gente colocou a sua história, a sua vida. Já passou pela África do Sul, Guiné-Bissau, Ruanda, Moçambique. Foi à Austrália, às Filipinas, Timor-Leste, à Coreia, à Nova Zelândia. Tantos lugares. Canadá. De facto, é a cruz das jornadas, mas também passa por outros países onde não houve jornadas. Não é só a cruz das jornadas. É a cruz do encontro de jovens. Onde há, então a cruz vai passando. Imaginem os povos que lhe tocaram. Imaginem os povos que lhe rezaram. Os jovens que colocaram as suas intenções. E as pessoas. Diz o Papa, desta forma, com a cruz, não é? Os jovens apertam as mãos, formando um grande ciclo de amizade, unindo as cores de pele e das bandeiras nacionais, a diversidade de culturas, experiências em adesão de fé no ressuscitado. Em 1995, nas Filipinas, diz o Papa, partilho isto convosco, que acho que isto ainda é muita profundidade. A cruz peregrina passa de um continente a outro. E os jovens de todas as partes se reúnem para testemunhar, juntos, que Jesus Cristo é o mesmo para cada um. E a sua mensagem é sempre a mesma. Nele não há divisões, nem rivalidades étnicas, nem discriminação social. Todos são irmãos e irmãs na única família de Deus. Diz o Papa, o que é que vemos na cruz que se ergue diante de nós e que há 2000 anos o mundo não parou de questionar e a Igreja de contemplar? O que é que nós vemos na cruz? Diz o Papa. Vemos Jesus, o Filho de Deus que se fez homem para que o homem pudesse voltar para Deus. A cruz da nossa fé. Depois, no ano 2000, o Papa quis dar aos jovens mais um símbolo.
que é este que temos aqui, este ícone bizantino. Nós não estamos muito habituados, não é, aos ícones bizantinos. Mas é um ícone bizantino que o Papa ofereceu, diz ele, a partir de agora, juntamente com a cruz, este ícone acompanhará as Jornadas Mundiais da Juventude. Será um sinal da presença materna de Maria ao lado dos jovens, chamados como o apóstolo São João a acolhê-la em suas vidas. Nossa Senhora com o menino, não é? Que acompanha os jovens, que é mãe materna. Nós hoje percorremos aqui alguns lugares. Passámos de manhã pelos bombeiros, estivemos lá a rezar uns com os outros, por eles, também com a presença de algumas entidades, a rezar uns pelos outros. Depois estivemos na igreja do Porto Alto, rezamos o terço. Depois celebrei missa com os mais velhos, os idosos no lar Padre Tobias. Gostei muito, eles foram tocar a cruz, alguns com a lagrimazinha no olho, rezavam junto do ícone Nossa Senhora, uma presença. E depois, esta tarde com os jovens, de animação, mas também animação rezada no fundo do coração. Nós temos a igreja em obras, mas hoje, especialmente, nós abrimos, levamos a cruz lá acima, ao altar, e o ícone Nossa Senhora, acendemos as velas, rezamos. Daqui a 50 anos, quando forem velhinhos, vão se lembrar disso. Não é? Apesar da igreja estar em obras, os símbolos, a cruz e o ícone foram à igreja. Pronto, nós quisemos levar. Termino com esta frase do Papa. Ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela. Ninguém pode tocar a cruz de Jesus sem deixar algo de si mesmo nela. E sem levar consigo algo da cruz de Jesus para a sua própria vida. Então, que esta visita nós levamos para a cruz e a cruz nos dá também a nós. Pelo menos uma coisa nós sabemos que a cruz nos dá: o grande amor de Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe com a presença destes ícones e a cruz. Neste dia em que abraçamos a cruz, vamos fazer a nossa profissão de fé à maneira batismal. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim.
Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos fazer as nossas preces. Irmãs e irmãos, oremos ao nosso Redentor, que nos remiu pela sua Santa Cruz, e digamos confiadamente: pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, nascida da árvore da cruz, para que siga fielmente a Cristo e seja revestida da sua glória, oremos, irmãos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam testemunhas da sabedoria do Espírito, que brotou da cruz do Salvador, oremos, irmãos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos cristãos que sofrem no corpo ou na alma, para que sintam a presença consoladora de Cristo, que ilumina a experiência da dor humana, oremos, irmãos. Pela vossa Santa Cruz, pelos catecúmenos e por todos os fiéis, para que ponham a sua alegria em proclamar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, oremos, irmãos. Pelos perseguidos por causa da fé e da justiça, para que na cruz de Cristo encontrem a certeza da vitória, do perdão e do amor, oremos, irmãos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que ponha toda a sua glória na cruz de Cristo, o Redentor, oremos, irmãos. Rezamos pelos jovens, em especial hoje pelos da nossa comunidade, para que esta presença da cruz e do ícone Nossa Senhora os ajude a crescer na fé e no amor a Deus e na partilha desta fé para com os irmãos. Oremos. Rezamos pelas pessoas que fazem parte do nosso departamento da juventude, da diocese. Temos aqui o Daniel, que representa também esse departamento. Rezamos pelos seus membros, pelo seu trabalho, que chegou até nós, esta cruz e este ícone, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Oremos ao Senhor. Pai da misericórdia, que exaltaste o vosso Filho na sua ressurreição, derramai sobre nós a força do Espírito, para que possamos levar todos os dias o peso e a glória da Santa Cruz. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Purificai-nos de todas as culpas, Senhor, pela oblação deste sacrifício, para que no altar da cruz tirou o pecado do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na árvore da cruz estabeleceste a salvação da humanidade, para que de onde viera a morte, daí ressurgisse a vida. E aquele que vencera na árvore do paraíso, fosse vencido na árvore da cruz, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam com júbilo a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos Maria do Céu, Oliveira Vasconcelos, Henrique, Maria Helena, João Manuel Cunha da Silva, Ana Maria Pessoa Calado e Estevão Tomé Calado. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
a seguir à Eucaristia, iremos entregar a cruz e o ícone Nossa Senhora à nossa comunidade irmã de Santo Estevão. Hoje está aí o seu pastor, o Padre Agostinho, também com alguns irmãos nossos, irá hoje para os Foros de Almada. Mas antes de entregarmos a cruz, quem quiser se despedir dela e do ícone de Nossa Senhora pode fazer, enquanto nós cantamos este cântico de pós-comunhão, é ir junto da cruz, fazer uma inclinação, ou ajoelhar e junto do ícone, como quiserem, porque depois vamos passá-los. Já ontem alguns fizeram isso, foram junto da cruz e do ícone. Não é preciso ser um de cada vez, há muito espaço, pronto, os que forem. E podemos despedir-nos assim. Porque vamos vê-los depois na Jornada Mundial da Juventude, mas ao longe, porque é muita gente ao longe. Então, cantem. Meu ser, Senhora minha, oh, minha mãe, eu me ofereço. E em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente, todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável Mãe. Dai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa.
Senhor Jesus Cristo, que nos alimentais nesta mesa sagrada, fazei que o vosso povo, resgatado pela cruz redentora, seja conduzido à glória da ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Então eu peço à comunidade de Santo Estevão que se coloque aqui a seguir aos jovens. Vão ali para o meio. Vão ali. Isso, está bem assim. E a comunidade de Santo Estevão, Forres, esta grande paróquia, que o seu pastor, o Padre Agostinho, então eu vou dar-vos a bênção final e depois vamos fazer esta passagem dos símbolos. Só lembrar uma coisa, se calhar muitos não sabem. Porquê é que nós temos a cruz assim? Porque ela é mais alta do que o teto. Porque isto não é normal estar assim, não é? Ela é para estar no suporte, mas aqui não dá. Pronto, e então está assim. É por esse motivo, está bem? Então, vamos lá. Os jovens vão levantar a cruz e vão passar ao grupo de Santo Estevão. Eu dou-vos aqui para uma ajuda. E agora esperam aí um bocadinho, pode ser? Hein? Os Santos Estevão conseguem segurar também. Tanta gente a segurar a cruz, que bom. Agora vêm alguns jovens buscar o ícone Nossa Senhora para entregar também a Santo Estevão. Então vamos lá à bênção final. Estava tão entusiasmado. E depois cantamos o hino. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe.
fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Sem ter dúvidas da sua missão, Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel. E logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor. Eu também quero ouvir. Porque acreditaste, para sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
para ser como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Abre o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim.